Já começa com o lourinho que se chama Ogo falando que o Lee vai morrer e esse cara é o Prota. O Lee pergunta por que o Ogo quer tanto que ele morra, mas o Lee entende que o Ogo está só preocupado com ele. E o Prota fala que já matou mais calamidade que todos os santos combinado, então é impossível ele morrer. E nos mostra uma torre e esse lugar é onde fica a maior calamidade que aniquilou várias vidas humanas. E tudo isso começou no último dia do século 20, as calamidades foram aparecendo do nada e assim também surgiu 12 deuses que se proclamaram divinos. Os deuses prometeram aos humanos que iriam dar a eles o poder para lutar contra as calamidades. Assim eles selecionaram 12 despertados para receber os poderes, só que algo inusitado aconteceu. Mais um despertado surgiu e essa pessoa não recebeu nenhuma bênção de nenhum deus. E acima de tudo, esse despertado era muito mais forte do que os outros e esse cara era o Prota. O Lee já aparece derrotando vários monstros e o lourinho vai agradecer, já que graças ao Prota eles vão conseguir conquistar a torre dessa vez. Mas o Lee apenas grita e fala que era para o lourinho pagar 5 anos de frango frito para ele. Uma das despertadas pergunta se eles eliminarem o boss da torre eles vão receber uma recompensa. O outro já responde que essa calamidade é a pior que existe, por isso quando derrotarem vão pedir 100 bilhões para o governo. E nesse momento o Prota fala que vários países estão em falência por causa dessa calamidade, mas o cara fica zoando ele, dizendo que o Lee precisa concordar com eles para ganhar dinheiro o suficiente para conseguir consertar essa cara que ele tem. Ele já fica puto e pensa que esses caras são chamados de santo, mas não passam de valentões egocêntricos. A mãe ainda fala para o Prota que não era para ele ir imediatamente para algum acidente se ele for convocado, já que eles precisam de um certo número de vítimas para ganhar mais dinheiro. Ele apenas pensa que esses caras são desgraçados e assim que derrotar o chefe dessa torre ele vai cortar a conexão com eles todos. Quando chegaram no objetivo, todos já ficaram assustados quando viram o boss da torre. O monstro já solta um rugido que faz o chão desmoronar e saiu uma grande explosão. Todos os 12 santos entraram em desespero quando viram o poder do monstro e todos resolveram fugir de lá, falando que não tem como derrotar algo assim. Prota fica olhando desapontado com eles, mas fala que não importa, já que a pessoa que vai derrotar o Olho Escarlate vai ser ele. O Prota parte pra cima com toda a sua força, mas ele fala que no final ele foi atingido por uma espada e caiu numa armadilha. Já aparece o Prota se perguntando quanto tempo ele estava nessa torre e como já estava o lado de fora, e mostra o Lee enfrentando vários monstros, já que ele caiu numa armadilha especial e invoca calamidades infinitas. Prota sem um braço e muito ferido fala que isso não vai ser o suficiente para matar ele e vai sobreviver de qualquer jeito e arrancar a cabeça do que os colocaram ali. 20 anos se passaram e aparece o monstro se perguntando como ele chegou nesse lugar, e o Prota já velho fala que esse é o último e manda o monstro gritar o quanto quiser e esmaga a cabeça do monstro. O Prota cansado fala que finalmente isso acabou e finalmente ele podia sair dali. Nesse momento a torre começa a desmoronar. Já do lado de fora da torre, 2 garotos estão fugindo de uma calamidade de rank alto. O monstro o ataca, eles conseguem desviar, mas eles ficaram encurralados e o garoto começa a falar se o Lee tivesse sobrevivido à torre, essa calamidade não ia dar trabalho para ele. E nesse momento o portão da torre começa a abrir e uma grande explosão acontece. Os garotos debaixo do destroço ficaram se perguntando o que estava acontecendo. Eles veem um humano saindo da torre e nos mostra o Prota já com a aparência restaurada e o seu corpo estava em perfeito estado. O Lee fica puto e começa a falar que como ousaram esfaquear ele pelas costas e empurrar ele numa armadilha e fala que vai matar todos eles. O Prota já vê o monstro e parte pra cima, dando o gancho nu e pisando na cabeça do outro. Os caras já ficaram impressionados, já que essas calamidades, até mesmo para os despertados de rank alto, têm dificuldades em lidar com eles, mas o Prota tava matando os monstros como se fosse inseto. Nesse momento o Prota olha pra eles e some, aparecendo dando um chute no meio deles. Olha a cara dos dois. O garoto pergunta por que ele tava atacando eles, mas o Prota responde que achava que os dois eram monstros. O garoto começa a conversar com seu amigo, dizendo que é incrível como esse cara saiu da torre, mas o cara responde que é impossível alguém sair da torre vivo. Nesse momento o monstro aparece atrás do Prota. Os dois já ficaram assustados, dizendo que aquele monstro era o chefe dos lobos. O monstro solta um ataque acertando o Prota em cheio e destruindo tudo ao redor, mas quando o garoto percebe, ele vê que o Prota tinha os protegido e estava sem nenhum arranhão. O Lee já dá um salto e vai com tudo pra cima do lobo. O Prota desfere um soco no ar, causando uma explosão e derrotando o lobo. Após derrotar o monstro, o Lee olha puto para os caras, deixando eles com medo. Com medo não, né? Apavorado. E o Lee apenas fala que era para os dois comprar uma comida e uma roupa para ele. Desse jeito, como é que eles vão recusar? Já em um restaurante, os caras se arrependeram de concordar em pagar comida para o Prota. Os caras foram querer reclamar com o Prota, mas ele respondeu que eles mesmos mandaram ele comer o quanto quisesse, já que ele salvou os dois. O garoto pergunta se o Lee era discípulo ou
capitão divino. E o que ele tava fazendo perto da torre? O Prota responde que saiu dela. O Zé pergunta se o Prota é um discípulo que despertou pelas bênçãos de um deus. O Lee já fica puto falando que os deuses são um merda e não é discípulo de nenhum deles. Nesse momento o Prota olha seu reflexo e se assusta, pedindo um espelho quando ele vê todo o seu corpo tinha se recuperado e fala que aqueles ferimentos eram extremamente difíceis de se recuperar e só agora que ele consegue perceber que o seu braço não está mais cortado. E o Lee observa que tem um símbolo na palma da sua mão de uma serpente, quando de repente várias informações do seu status atual começaram a aparecer. O Prota começa a ficar inconsciente e mostra ele de frente com uma cobra gigante. Ele fica se perguntando o que era aquilo e quando ele ia tocar, de repente ele se acorda assustado e todos estavam olhando para ele. O garoto pergunta se ele estava bem, mas o Lee fala se eles não tinham visto uma cobra gigante. O garoto responde que não, que só viu o Lee correndo para frente do espelho, agarrando no braço e começando a gritar. O Prota fica se perguntando se outras pessoas não conseguem ver e mais uma vez aparece outra informação do seu status atual e uma delas era super regeneração. Ele fica falando que sua mudança foi graças a essa habilidade e disse que nunca tinha visto uma habilidade dessa, nem mesmo com os santos. O Prota já fala que independente do que aconteceu com o seu corpo, ele está se recuperando e isso não é nada ruim, e o seu objetivo é matar todos os santos que fugiram da masmorra e também matar o cara que o esfaqueou pelas costas. O filho da mãe já estava animado só em pensar em torturar todos os santos que o traíram. Já onde estava a torre que o Prota saiu, os detetives ficam falando que essa torre era impenetrável e mesmo assim colapsou. Com isso o mundo inteiro vai enlouquecer por causa disso e fico se perguntando se esse trabalho foi feito pelos seguidores do Lee. O Prota tem até seguidores que nem ele sabe disso, mas eles também falam que pode ser trabalho do discípulo que odeiam o Lee, mas fica em dúvida já que a calamidade morta daria trabalho até mesmo para os santos de alto nível e eles ficam se perguntando se isso tudo foi obra do Prota que sobreviveu e voltou. Já em uma coletiva os jornalistas ficam perguntando o que tinha acontecido com a torre e se era verdade que tinha uma chance do Lee ter sobrevivido. Ele cara do começo, um dos santos chamado Yong, disse que não tem nada para comentar sobre esse assunto, deixando todos os jornalistas loucos com essa resposta. Já no carro o Yong fica puto porque todo mundo tá falando só do Lee e ele fica se perguntando se o Prota tá vivo mesmo depois de passar 20 anos preso na torre. E isso era impossível já que na torre tinha milhares de bestas e todos eram de classe preta. O Yong continua dizendo que já foi um milagre eles ter conseguido sair sem o Prota saber que eles tinham matado os Olhos Escarlate. Então como o Lee poderia ter sobrevivido só ele naquele lugar, já que também o corpo do Prota estava bastante danificado e o Lee não tinha recebido nenhuma proteção divina como os 12 santos. Mas o Yong fica preocupado e fala se o Prota tiver voltado à vida, então tá tudo acabado e tu não tá errado não, porque o Prota tá puto com vocês. Mostra o Prota falando que vai atrás de um dos santos, mas ele não revela quem é. Já em outro lugar, um dos santos chamado Ogo chega para se encontrar com o primeiro-ministro. Então o segurança o coloca no carro e vai em direção ao ministro. Nesse momento Ogo recebe uma ligação e fica se perguntando se era o jornalista de novo, querendo saber sobre o Lee. Então ele se lembra quando disse que o Prota ia morrer e do dia que estava atacando a torre. Nesse dia o Lee tinha dado uma ordem para ele lutar apenas do lado de fora da torre. O Ogo conta que ele esperava que a sua premonição estivesse errada e o Prota voltaria em segurança, mas os santos que entraram com o Lee os descartaram e só retornaram com a cabeça dos Olhos Escarlate. E por causa dessa conquista foi reconhecido aos 12 santos, incluindo ao Hugo, o título de herói e poder financeiramente. O Hugo continua dizendo que ele não conseguia acreditar na morte do Lee e ele teve uma conversa com outro membro dos 12, pediu para eles ir atrás do Prota, mas o Jean fala que isso já era demais e era impossível ele sair vivo de lá. Se o Hugo estava preocupado com o Prota, era para ele mesmo ir atrás, que ninguém ia impedir, mas o número de santo ia ser reduzido para 11. Quando ele termina de pensar, ele fala que não importa o quão forte o Lee fosse, não tem como ele ter sobrevivido. E nesse momento o primeiro-ministro liga para ele e pergunta se o Hugo está sabendo que a torre desmoronou. O Hugo fala se o primeiro-ministro pedir para ele ir atrás do Lee, ele ia recusar, porque ele já tá morto e as coisas que aconteceu na torre foi obra dos seguidores do Prota. O ministro responde que não é isso e revela que se a notícia do governo do sul acabou de receber for verdade e agora há pouco a linha direta exclusiva do Lee foi novamente ativada, o Hugo já fica assustado e pergunta se isso era verdade e manda o cara parar o carro e fala que talvez a ligação que recebeu, e quando ele pega o celular vê uma mensagem de voz. Quando o Hugo vai escutar, o Prota fala que vai encontrar e matar ele. O filho da mãe ainda deseja boa sorte para o Hugo, esse tá lascado. Ele já fica com muito medo e manda o cara voltar para o aeroporto. Já com o Prota ele diz que o Hugo cresceu e tá até ignorando suas ligações
informações. Do nada o Lee já fica impressionado com o celular e fala que o mundo mudou bastante. O garoto responde que dá pra mexer na internet e ver notícias e vídeo. O prota já pergunta se dá pra ver notícias sobre o Lee dele mesmo, já que os dois não sabem que o prota é o Lee. Quando ele vai ver a notícia, os caras estavam falando que o Lee não passava de um lixo e estava sendo carregado o tempo todo pelos 12 santos. O prota já fica puto e fala que os 12 que são um lixo, mas ele resolve ficar calmo e do nada ele se lembra que disse que quando ele morresse era para doar toda a sua riqueza para as crianças do orfanato. E ele foi ver se deu tudo certo, mas os 12 santos ficaram com tudo para eles, dizendo que o Lee doou seus bens para eles na esperança de que seu desejo de salvar o mundo continuasse através dos 12 santos. Aí o prota ficou puto mesmo e quebrou o celular do garoto. Olha só a cara dele. O Lee fica puto da vida e fala que vai acabar com a raça de todos, incluindo a dos deuses, e fica calmo de novo. E o dono do celular chorando agora. E o prota fica se perguntando o que ele vai fazer, mesmo que ele queira que eles saibam que ele voltou. A sua aparência está totalmente diferente de 20 anos atrás. E mesmo se ele sair falando que é o Lee, todos vão achar que ele é um louco. O prota decide ficar quieto por enquanto, até torturar todos os santos. Nesse momento, seu status avisa que ele está sendo observado. O Lee vai ver quem é, e quando vê, é avatares do santuário de Ares. E esses avatares queriam um atributo do prota. O Lee já fica estressado com isso, e quando ele vai pra cima, aparece um cara falando mal do Lee. O cara fala que tá cansado de ouvir tanta merda sobre o prota. Quando o garoto vê que esse casal são do santuário de gêmeos, manda o Lee voltar rápido. Nesse momento o Bigodinho chega perto do prota e manda ele vazar da sua frente. Então o Bigodinho dá um trago e solta no rosto do Lee e fica zoando com ele. O Bigodinho pergunta se o Lee estava incomodado e manda ele cair pra cima, mas a garota manda o Bigode parar antes que o Lee se borre. Coitado, não sabe de nada. E quando eles vão embora, o Bigode fica falando que sempre vai ter idiotas igual o Lee e não sabe como eles gostam tanto de um cara fraco que se acha um santo. E o garoto fica elogiando o prota por ele manter a calma e disse que aqueles dois eram cavaleiros de gêmeos acima do rank A. Mas o Lee do nada fica puto e chama o casal de bunda mole. O Bigodinho já olha puto e o Lee mais puto ainda fala que era para os dois sair na mão. O Bigode vai e fica de frente com o Lee e manda ele repetir o que acabou de dizer. Nesse momento o prota levanta a mão e dá-lhe um peteleco que faz o Bigodinho ir longe. Imagina se fosse um soco. A rapaziada ficaram impressionado e do nada a mulher aparece atrás do prota e na hora que ela ia desferir um ataque, o Lee apenas sorri e dá-lhe um peteleco nela também. O prota fala que esses dois não fazem nenhuma diferença pra ele. Pensei que ia acontecer uma pancadaria, mas esses dois não deram nem pra aquecer o prota. O garoto pergunta como o Lee tem coragem de usar suas habilidades no meio da rua. O prota olha e pergunta o que ele está dizendo, já que eles estariam mortos se ele tivesse usado sua habilidade. Os dois já ficam assustados com o prota, que derrotou 2 discípulos de rank alto apenas com um punho. Nesse momento o Lee nota algo estranho. Ele se agacha e pega o colar do Bigodinho e diz que é por isso que algo estava estranho quando ele o bateu, e fica se perguntando se esse artefato era divino e por que um lixo como esse estava usando algo tão valioso assim, já que só os santos podem ter isso. O garoto fala que o Lee não sabe de nada mesmo e explica que muitas décadas atrás a humanidade quase foi extinta pelas calamidades e a humanidade só foi capaz de sobreviver graças aos seres divinos e aos santos que eles escolheram. Mas já que o mundo não podia ser protegido só por 12 santos, eles resolveram reunir pessoas para segui-los e criaram assim as catedrais divinas. E essas pessoas que receberam poder através dos santos e despertaram são chamados de discípulos, e cada um foram ranqueados pelos poderes que tem. Por exemplo, o rank SSS são os santos escolhidos pelos seres divinos. Eles são os líderes. SS10 são as 10 estrelas que podem ser considerados candidatos a santos. O rank S, capitão divinos, são discípulos que comandam outros discípulos, e tem os discípulos de rank A, rank B e rank C. E os poderes dos seres divinos vêm da fé dos discípulos, e por isso que eles fazem muitas competições para conseguir pessoas para as catedrais divinas deles. E para os discípulos selecionados são dados presentes dos seres divinos. O prota fica pensando que tudo isso aconteceu durante os 20 anos que ele estava fora, e de repente as marionetes falam que estão curtindo a situação e querem que o Lee mate o casal, e se ele fizer isso, o Lee vai ganhar um presente
extremamente útil. O Zé fica assustado, falando que o Prota atraiu a atenção da casa dos deuses e eles são como sombras dos seres divinos, e quem se opor a eles é o mesmo que se opor aos seres divinos. O Prota puto se pergunta por que os idiotas do Young estavam em um lugar como esse, e ele estava tentando encher o estômago com esses lixos. Prota puto, com sua aura saindo, levanta o pé e diz que pelo bem dos deuses, o Young não mudou nada e pisa no chão, causando uma explosão com sua aura, derrotando todas as marionetes, e fala que como ousam desafiar ele. O garoto vê isso e fica sem acreditar e pensa que o Lee com certeza não é uma pessoa comum, só agora que ele percebeu isso. O Prota pergunta para ele se o lixo do bigodinho é um discípulo de Gêmeos. O garoto responde que sim, e é a catedral com mais influência naquele país. O Prota pergunta que então eles têm um monte de dinheiro e tudo que o bigode tá usando é de marca. O Lee já sai pegando as roupas e tudo, dizendo que a hora de lutear é a melhor parte. Filha da mãe, Prota mesmo. Já em outro local, o garoto fala que chegou no seu apartamento e do Zé no outro quarteirão. O garoto agradece por ter sido salvo e pelo Prota trazer ele até a sua casa em segurança. O garoto fica esperando o Lee falar alguma coisa, mas o Prota só fala que tá com sono e se ele vai custar entrar. O Lee se autoconvidou para entrar na casa do cara e o garoto fica puto com isso. Já dentro do apartamento, o Lee corta seu cabelo e fica muito parecido com outro personagem de outra obra. O garoto olha e acha maneiro como ficou o corte do Lee. O Prota começa a pensar que no passado, por causa das suas habilidades, não podia dar um vento forte que deixava ele careca. Do nada o Prota fica sério e fala porque tem uma calamidade dentro da casa. Já fiquei pensando que o cara não tem paz, mas quando ele mata era só um bicho normal e mata vários deles em seguida, e se perguntando o que essas coisas viram nele. O garoto pergunta se o Prota tá exalando alguma aura que atrai as calamidades. O Lee responde que não e fala que tem alguma coisa na casa que tá atraindo eles, e quando ele vê, ele mostra que são por causa dessas relíquias malignas que tem na casa. O garoto responde que não é malignas e foi dados pela Santa de Gêmeos. Então o garoto pega uma relíquia e diz que mesmo que não seja deles, são itens que foram abençoados por um santo, e o Prota nesse momento pega uma relíquia e quebra, e o filho da mãe olha para sua mão com nojo por ter tocado na relíquia, e olha a cara do garoto vendo isso. O Lee pega uma máscara e fala que essa relíquia divina monitora quem a tiver. Então o Prota vai na caixa cheia de relíquia e fica jogando fora, dizendo que essas coisas estão roubando as informações pessoais de quem está na casa. O Prota diz que esses santos malditos não apenas roubaram seu dinheiro, como também estão vendendo relíquias malignas para as pessoas, e além de vender as informações delas. O Lee já fica puto só de pensar nisso. Nesse momento que o Lee tá mandando o garoto jogar tudo fora, outra pessoa está se aproximando da casa e ele entra, e o Prota já bravo pergunta quem era ele, e o cara puto da vida responde que é o dono da casa. Já no santuário de Ares, a residência do Young, ele recebe a notícia de que os avatares da Coreia desapareceram. O discípulo fala que por causa disso a Coreia tá um caos. O Young fica se perguntando quem foi que fez isso, e é explicado que os avatares são subordinados direto dos deuses e só um despertado extremamente forte seria capaz de derrotar eles. O Young já manda contatar os outros santos e perguntar se eles estão envolvidos nisso. O discípulo fala que ainda não conseguiram falar com o Hugo. O Young responde que não é para se preocupar, já que ele tem certeza que o Hugo foi para o Reino Unido brincar de mercenário, mas o cara diz que quando o Hugo chegou no Reino Unido ele já saiu em direção a outro lugar. O Young já fica surpreso e pergunta para onde. O discípulo responde que ele foi em direção à Coreia. O Young já fica pensando que o Hugo era amigo próximo do Lee, e será que isso tinha ligação com os rumores de que o Lee sobreviveu? E ele já fica nervoso falando que o Prota pode realmente estar vivo. O Young puto manda o discípulo dar algo mais detalhado para ele. O cara fala que no lugar que os avatares desapareceram, um discípulo de Gêmeo foi encontrado inconsciente, e depois que o bigodinho acordou, ele revelou que entrou numa briga com um cara muito bonito, depois que apanhou tá achando o Prota bonito. O Young diz que então não é o Lee, mas é possível que o Lee esteja vivo e tenha retornado. Então o Young revela que há pouco tempo eles falharam em derrotar a Aranha Rainha, e se as coisas continuar assim ele pode perder o seu cargo, e ele já manda preparar o seu jato, que ele mesmo vai na Coreia ver com seus próprios olhos o que tá acontecendo. Já no hospital da Coreia, o presidente, avô do bigodinho puto, pergunta quem fez isso. Cavaleiro Rank S responde que vai encontrar o responsável por isso. Já onde o Prota tá, o Ruivinho escuta toda a história que o Lee salvou o garoto e saiu da
torre e que ele tinha batido no discípulo de rank A. Mas o Ruivinho fica puto porque o Prota destruiu todas as suas relíquias e ele pergunta que seita e qual deus ele servia. O Prota responde que não servia nenhum idiota dos 12 deuses e só serve ele mesmo. O Ruivinho manda o Lee falar sua classe despertada e ele responde que é trabalhador. O Ruivinho já tava ficando puto e pergunta qual era o nome do Prota e ele responde que o seu nome era Lee. Agora o cara ficou puto mesmo. O Song já fala que o Prota veio pra casa de outra pessoa sem permissão e ainda destruiu as relíquias e vem com essa de dizer que é o Lee e ele ativa a sua habilidade e o Prota fala que aquilo era irado, mas ia explodir toda a casa. O Lee ativa sua habilidade Olho de Deus e vê todo o rank do Sung. Quando vê, ele fala que o Sung tá usando invocação de alto nível sendo tão jovem. O garoto conta que o Sung é um afiliado de rank A do Santuário de Gêmeos e além disso ele é admirador fanático do Lee. O Ruivinho já manda o garoto sair da casa se ele não quiser se machucar. Nesse momento o Prota já aparece atrás do Ruivinho e diz que se ele quer brincar com fogo ele ia se mijar nas calças e leva um peteleco no crânio e desmaia. E o Lee fala que o imbecil do Sung ia queimar não só a casa mas o prédio inteiro dessa altura. O garoto chorando pergunta se o Sung estava morto e olha só a cara de psicopata do Prota, mas ele fala que não. E então ele diz que ele vai dormir primeiro e quando ele entra no quarto ele vê vários brinquedos do seu antigo rosto. O garoto fala que avisou que o Sung é fanático pelo Lee. O Ruivinho já acorda e manda o Prota não colocar suas mãos nele, já que tudo aquilo era uma coleção mais preciosa da sua vida. Mas o Lee pega um e arranca a cabeça do boneco dizendo que assim tava melhor. O Sung fica desesperado e manda ele parar, chamando ele de louco. O Prota só responde que ele não é louco, mas sim o próprio Lee. Olha como ele ficou vendo isso. Já numa cafeteria, o Hugo tá vendo as notícias sobre o Bigodinho que o Prota deu uma surra e ele fala que com certeza foi coisa do Lee e fica se perguntando o que aquele desgraçado tava fazendo. Nesse momento chega uma funcionária perguntando o que ele queria, mas o Hugo fica puto, mandando ele vazar dali e mostra que o Young tava controlando a garota. O Young diz que assim não tem graça e ele não tinha conseguido entrar em contato com o Hugo. Ele fala que o Hugo teve um gostinho do Lee pelo jeito que ele veio para a Coreia e manda ele contar tudo que ele sabe sobre o Prota. E ele fica estressado e diz que por isso que ele odeia o Young por estar possuindo o corpo das pessoas e usa sua habilidade para tirar ele do corpo da garota. O Hugo fala que precisa encontrar o Lee antes que os outros santos o encontrem. Já com o garoto e o Ruivinho, eles estão fazendo compras e falando que o Prota pode ser o Lee, mas o Sung fica puto e responde que o Lee é um herói que salvou a humanidade, não aquele delinquente. O garoto diz que tem certeza que viu o Prota saindo da torre e o seu poder não é de qualquer um, mas o Ruivinho fala que ele tem certeza que o Prota não é o Lee, porque o seu pai disse. E o garoto ia falar o nome do pai do Sung, mas nesse momento começa a gritar que tem um ladrão no supermercado e o ladrão passa muito rápido no meio deles. O garoto olha e diz que com aquela velocidade aquele era um afiliado de Escorpião. O Sung fala que o cara tá usando seus poderes para roubar todos os pertences e carteira do supermercado. O ladrão fica se achando, dizendo que não tem como conseguir impedir ele com essa velocidade, mesmo que sejam afiliados, e ia conseguir a maior parte do dinheiro e ir para outro lugar. Mas antes de terminar de falar, o Prota aparece do nada e dá-lhe um socão no abdômen do ladrão. O cara foi azarento agora. O garoto pergunta o que ele tava fazendo ali. Ele responde que veio porque esqueceu de mandar eles comprar frango. E outro cara aparece elogiando o Prota, dizendo que ele é muito bom, já que é bem difícil de pegar um afiliado de Escorpião por eles ser muito ágeis. E ele fala que o Prota parece ser um crente comum, julgando pela sua energia, e manda ele relatar primeiro à polícia da próxima vez. Mas o Lee só tava pensando quem era esse puto na sua frente. Nesse momento um tremor acontece e o ladrão aproveita para fugir. Ele se pergunta se aquilo era um terremoto, mas ia aproveitar essa chance. O ladrão fala que pensou que ia ser pego pelo esquisitão do Lee, quando do nada o chão se quebra e sai uma calamidade gigante. O ladrão já se assusta porque ali era uma zona verde, onde ele está fugindo, falando que mesmo se for uma calamidade não tem como pegar ele nessa velocidade, quando de repente surge outra calamidade e devora o ladrão. Esse se lascou. O monstro olha para todos os humanos
humanos e um aviso é anunciado que aquilo não era uma simulação. Se eles achar que isso é uma simulação com tudo isso que viram, e manda todos eles saírem do mercado porque aquela calamidade é a Aranha Rainha, e todos começam a fugir desesperados e mostra que agora aquela área era uma zona vermelha e no meio da multidão um garoto estava chorando, e quando o monstro ia o devorar, o Prota aparece dando um soco na cabeça do monstro e o derrotando. O Lee fala para o garoto tomar cuidado e pergunta se ele estava bem, mas o garoto olha para ele e sai correndo com medo. O garoto ficou mais com medo do Prota do que dos monstros. Todo sem jeito fala que pelo menos ele parecia bem. Então o Prota se vira olhando para os monstros e pergunta como nesse mercado tem mais calamidade do que pessoas, e vai para cima ativando sua habilidade e uma cobra gigante aparece. E ele ainda fala que depois de todo esse tempo ele vai dar uma treinada um pouco com esses monstros. Em outro lugar, o Young recebe a notícia que uma calamidade apareceu no supermercado, mas ele responde que não dá a mínima para isso, mas pergunta qual era a calamidade. O cara fala que era a Aranha Rainha. O Young já fica assustado e revela que os Santos falharam na última missão e mal conseguiram selar ela, e fica se perguntando se ela escapou. O Young fala que sozinho não consegue lidar com uma calamidade de classe vermelha, e é explicado que depois da aparição das calamidades a humanidade se dividiu em 6 classes por nível de perigo. Elas são azul, puro domínio dos deuses; verde, seguro; amarelo, alerta; laranja, evacuar, perigo; vermelho, lugar dominado por calamidades; e preto, sobrevivência humana impossível. O Young fala que se a Aranha Rainha apareceu, aquele mercado virou uma zona vermelha. O discípulo pergunta o que eles devem fazer sobre o supermercado. O Young manda todos eles entrar e ninguém pode descobrir sobre isso, já que vai ser um pé no saco se as pessoas descobrirem que mais dano foi causado porque os Santos esconderam que falharam em derrotar a Aranha Rainha, e dá ordem para enviar todos os afiliados para enterrar o prédio inteiro, e manda avisar que todos do lado de dentro morreram. E no mercado o cara adiante está lutando contra as calamidades e ativa sua habilidade congelando os monstros, e diz que não era para subestimar um rank S, mas os monstros quebram sua habilidade de gelo facilmente, deixando ele em choque. E nesse momento o Prota chega com uma latinha falando que era para sair da frente porque o pai chegou, e diz que esses desgraçados estão com tanta fome que decidiram querer comer humanos. O Lee pega uma latinha e começa a jogar nos monstros com toda a sua força, e em seguida parte para cima cortando as calamidades com facilidade. Olha só a cara dos dois vendo isso. Nesse momento aparece seu status dizendo que suas habilidades aumentaram e ganha novos ingredientes para a produção. O Lee se pergunta para que serve isso, e o status explica que usando os materiais que obteve pode construir uma habilidade ou relíquia, mas ele decide usar isso só depois. O Prota fala que seus movimentos não estão tão ruins assim, considerando que ele está usando só 50% por causa da penalidade de usar a super regeneração, e talvez ele podia usar mais poder do que conseguia antes. O Gelado já fica assustado dizendo que o Prota se livrou das calamidades de rank S que nem ele conseguiu, mas tu tem que entender que tu é fracote perto do Prota por isso. Enquanto isso estão perguntando onde o Lee conseguiu essa faca, e então o Gelado chama o Lee de ateu e percebe que foi ele que atacou o Bigodinho, mas dá uma loucura no Prota e ele dá-lhe um soco na cara do Gelado mandando ele calar a boca, e pergunta como ele descobriu isso. O Gelado puto chama o Prota de idiota, já que essas roupas e esse distintivo ele tinha pego depois de encher o Bigodinho de porrada, e aquele distintivo era uma relíquia de rank S que apenas os afiliados de Gêmeos possuíam, e fala que aposta que o motivo do Lee ser inacreditavelmente forte era porque ele estava usando essa relíquia. O Prota pega e pergunta como uma merda dessa nojenta tava fazendo com ele ainda, e quebra, e o Gelado já fica louco e chama ele de cretino e louco, mas o Lee apenas fala que aquilo não era uma relíquia, no máximo era uma decoração. E então nesse momento a Aranha Rainha aparece. O Lee se posiciona e vai para cima da aranha com tudo e acerta um soco nela, afundando o monstro no chão. Todos ficaram surpresos e o Gelado fala como o Prota avançou sem nenhuma relíquia, e nessa hora o Bispo e Capitão de Gêmeo usa sua telepatia e dá ordem para todos os discípulos que estão no mercado sair do edifício imediatamente, antes que os caras de Ares derrubem todo o edifício. O Bispo revela que o Young tá vindo pessoalmente e não tem como pará-lo, e a Aranha Rainha que está no mercado é um monstro que até o Young falhou em derrotar, e é por isso que esses caras estão desesperados para enterrar esse lugar e esconder a verdade, já que será problemático os erros dos Santos serem expostos. Então o Bispo manda o Gelado usar sua habilidade
habilidade de teletransporte e pegar o Sung e sair de lá. O Gelado pergunta que é só eles dois e olha para as pessoas feridas e também um prota lutando. O bispo fala se tem algum problema, mas ele responde que não. Pensei que estava preocupado, o cara tem coração gelado mesmo. O Sung escuta tudo e fica sem acreditar e pergunta que é para deixar todo mundo que está ali ser enterrado vivo. O Gelado responde se eles falar que a Aranha Rainha apareceu no meio da cidade, o que as pessoas vão pensar. Os cidadãos definitivamente irão repreender o santuário divino e a devoção deles será abalada. Com isso, a força dos deuses se enfraquecerá e a devoção das pessoas deve ser inabalável para que todos os discípulos possam receber a proteção divina dos deuses. Mas o Sung não aceita só por esse motivo. O Gelado fala que tem 2 teleportes sobrando e recebeu uma ordem de sair dali levando ele junto. O Sung pergunta se seu amigo pode ir e não vai deixar ele. Além disso, tem muitas pessoas que não foram evacuadas. O Gelado fica puto, chamando de desgraçado e estúpido, e essa não era uma hora para ficar respondendo, e ele não tem intenção de morrer aqui por causa de um merdinha incompetente igual o Sung. O Gelado ativa sua habilidade falando que não pode ir contra a ordem do santo, então vai se livrar de todo o peso morto, que assim o Sung terá escolha. Mas o Sung já fica mais puto e também ativa sua habilidade. O Gelado pergunta se ele está pensando realmente em o enfrentar, já que eles estão em níveis diferentes, mas só que não deu nem tempo dele terminar de falar que uma calamidade foi jogada em cima dele, e claro que era o Prota. Ele pergunta o que os dois estão fazendo ali e manda eles vazarem. O Ruivinho responde que por causa da calamidade a saída está bloqueada e não pode sair, e eles vão ter que usar ou teleporte ou eliminar todas as calamidades, e há muitos feridos e também a seta da constelação de Ares está bloqueando todas as saídas. Nesse momento o Gelado acorda puto, falando que como Lee ousa o esmagar. O Prota diz que pensava que o Gelado tinha abandonado as pessoas e fugido sozinho. Ele manda o Lee calar a boca e que eles tentem sobreviver sozinho, porque pelo menos ele tem que sair de lá com vida. Nesse momento o monstro solta uma teia nele o prendendo. Quando ele se vira, ele vê que era a Aranha Rainha e ela puxa ele o devorando. Agora foi finado mesmo para o Gelado. O Prota já manda os dois saírem dali quando tiver uma oportunidade, porque ele vai ficar e cuidar da aranha sozinho. Já do lado de fora o Young chega e pergunta como tá a situação. O discípulo responde que já fizeram uma barricada e colocaram o prédio inteiro em alerta. Young responde que isso não é grande coisa, já que começaram antes dele chegar ali. Os discípulos ficam se perguntando por que a barricada não estava funcionando bem e parecia que estava sendo bloqueada, e de repente acontece uma explosão e uma cobra gigante aparece. O Young já se assusta quando vê, e várias pessoas que estavam no supermercado saíram correndo e começaram a falar que ainda tinha pessoas lá dentro presas e que um cara pegou as aranhas sozinho. O Young escuta e pensa que isso é impossível, porque até ele não conseguiu pegar uma, então como conseguiram? E fala que vai ver ele mesmo e manda seus discípulos ficar em alerta e ativa sua habilidade e pula em direção ao supermercado. Quando chega lá, ele se assusta com a Aranha Rainha morta e fica se perguntando quem conseguiu derrotá-la. Ele olha ao redor e fica dizendo que a situação está ficando cada vez mais problemática com tudo isso. De repente ele sente uma energia. Quando vai ver, o Hugo estava lá embaixo também. O Young se pergunta por que esse desgraçado estava ali e se foi o Hugo que tinha feito tudo isso, e achava que poderia fazer sentido. Mas do nada uma pessoa atrás dele pergunta como o Young estava e mostra que era o Prota. Ele diz que já faz um tempo e qual era dessa cara que comeu e não gostou. Olha a cara do Young. E do lado de fora o Sung estava se perguntando se o Prota era mesmo Lee, já que aqueles movimentos são igual aos dele. E nesse momento alguém chama ele e era o Hugo. Ele fica perguntando o que o Sung estava fazendo ali, mas o filho da mãe do Sung pergunta quando foi que ele voltou e ignora o Hugo. Ele já fica puto e pergunta que esse é o jeito de falar com o pai dele. O Ruivinho é filho do amigo do Prota. O Hugo fala que pelo menos eles estavam bem e um pouco de ajuda do médico deveria ser o suficiente, e fica perguntando o que eles estavam fazendo dentro do supermercado e ouviu que a calamidade foi morta e quem foi que a matou. Mas o Sung nem liga pra ele e o garoto nessa hora fica perguntando se o Prota estava bem. O Hugo escuta e agarra o garoto e fica gritando, perguntando cadê o Prota, e manda ele dar mais detalhes. E do nada acontece outra explosão. Era o Young que atacou o Prota. O Lee fica dizendo que faz 20 anos que se conhece e ele vem atacando assim do nada. Mas o Young responde quem ele era e fica pensando que o Prota parecia um pouco com o Lee, mas o rosto dele era cheio de cicatrizes e a voz é diferente também, e não tinha como ele ser tão jovem assim. O Young fala que o Prota é um desgraçado e como ele ousa fingir ser o Lee, e por
por causa disso tinha se assustado por um instante. Ele só responde que não está fingindo. O Young já fica puto, ativando sua habilidade e pergunta como o prota ousa não saber o seu lugar e se ele estava preparado para o que vem agora. O Lee já fica mais puto e parte pra cima e dá-lhe um soco no abdômen do Young e pergunta que porra era essa, se ele achou que ele estava brincando. O Young já sai voando com esse ataque, mas o prota já aparece atrás dele e dá-lhe outro soco, deixando ele no chão. O Lee se aproxima e diz que os santos precisam mesmo apanhar antes de ouvir os outros e pergunta se a vida deles estava melhor depois de ter o deixado na torre, mas diz que já tá tudo bem, já que vai matar todos os santos mesmo e vai começar dando uma lição nele e ir atrás de todas as relíquias e do santuário e vai destruir tudo. O Young já fica com raiva e diz que não vai permitir que isso aconteça e fica se perguntando que essa forma que ele fala e age e esses movimentos ele pode ser mesmo Lee. O Young puto ativa sua habilidade Deus Imperador de Jade e manda o prota provar que ele é o Lee mesmo. O prota olha sorrindo e diz que só uma parte do deus apareceu. O Young usa seus poderes e acorrenta o Lee e pergunta se o prota acha que eles ainda são fracos e usa sua outra habilidade armamento divino, criando várias espadas e ataca com todas elas o Lee. Olha o tanto de espada. O Young já fica se gabando por ter o matado e diz que o prota é um estúpido, já que ele subiu de nível várias e várias vezes e pergunta se ele achou que os santos passaram esses 20 anos brincando, mas de repente uma luz sai do meio das espadas e olha como tá desesperado o homem agora. O prota já quebra todas as espadas e dá-lhe um soco, quebrando também a cara do Young, jogando ele longe. Ele todo lascado pergunta como o Lee sobreviveu e só agora que o Young acreditou que ele é mesmo Lee. O prota todo cortado diz que finalmente o reconheceu e é isso mesmo, ele retornou de verdade. O Young olha e pensa que esse tipo de recuperação é impossível até mesmo para os curandeiros de aquário. Já o prota ganha outra habilidade por ter uma experiência de quase morte e se recupera de todos os ferimentos que ele tinha. O Lee já agradece o Young por ter o deixado mais forte com essa luta e com uma cara de vingança pergunta se ele quer experimentar algo. Nesse momento o Deus Ares aparece e está surpreso com o Lee, porém ele está vivo e desaparece, deixando o Young sozinho e olha a cara dele de desespero perguntando que porra era essa, que um deus desapareceu. O Lee com a cara de puta e ao mesmo tempo de alegre diz que é bem misericordioso, então vai só fazer o Young sentir a mesma quantidade de dor que ele sentiu. Agora tá lascado o Young mesmo. Quando os discípulos chegam eles ficam se perguntando o que aconteceu ali. O Hugo sente uma energia fraca quando ele usa sua habilidade e vê que era do Young. Ele coloca a mão na cabeça e diz que uma zona dessa só pode ser obra do Lee e os discípulos lá preocupados que não consegue localizar o Young. Nesse momento o Hugo já dá-lhe um soco que quebra e desce para o andar inferior. Quando chega ele vê o Young todo lascado e com uma cartinha que o Lee tinha deixado. Esse aí apanhou muito. O Hugo fica se perguntando o que o prota vai fazer em seguida. Olha onde ele já tá, no santuário do Young. Ele diz que o seu artefato divino que o Young roubou está lá dentro. Quando ele entra vai procurando e sente o cheiro do seu artefato divino e vai em direção, só que ele olha e tinha mais roupas igual às suas, mas era tudo falsas. E finalmente ele encontra e no cartaz dizia que aquilo era um palito de dente usado pelo Lee. Ele tira e já dá-lhe uma surra nos discípulos e o palito volta à sua forma original, um artefato divino que cria tudo e o nome dele era Limo. O prota já ia embora quando ele sente a energia das armas divinas de Ares. Olha a cara dele dizendo que seria um pouco decepcionante sair de mãos vazias. Do lado de fora o Hugo diz que chegou tarde demais e a galera lá correndo de medo e mostra o prota saindo com tudo que pegou e ainda diz que tá ficando com fome. Essa hora o Hugo olha e chama o Lee. O prota já fica olhando e o Hugo sai correndo chorando em direção ao prota. O Lee já fica falando que o Hugo acha que eles ainda são amigos e nem termina de falar que o Hugo já passa em direção a outra pessoa e agarra o garoto e acha que é o prota. Olha só a cara do Lee vendo isso. Ele já fica puto e dá-lhe um chute na cara do Hugo e fica dizendo que ele não consegue nem lembrar do rosto de um amigo. O Hugo olha e vê o artefato divino e reconhece o Lee, só assim mesmo para reconhecer depois de apanhar. O prota já pergunta se ele quer apanhar para ver se ele coloca a cabeça no lugar. O Hugo fica alegre e abraça o prota e começa a chorar muito, mas o Lee fica puto e dá-lhe um soco na barriga dele e pergunta que porra era essa que ele tava fazendo. Olha a cara do Hugo, agora ele não tem dúvida que o prota é o Lee. E de repente o deus Sagitário do Hugo aparece e ele fica se perguntando por que ele apareceu ali. O deus Apolo fica encarando o prota e fica com dúvida se esse é realmente o Lee. Ele diz que vai atirar uma flecha de fogo no prota para confirmar. O Lee já fica puto e
diz que vai acabar com esse desgraçado. Ele vai pra cima dizendo que esse desgraçado fica apontando flecha para as pessoas que acabou de ver. O Hugo chorando manda o Prota parar e o Apollo lá mostrando a língua para o Lee. O Prota se acalma e diz que tá tudo bem agora e vai cuidar de um assunto. O Hugo pergunta o que foi. O Prota vira o capeta e diz que vai matar ele. Agora o Hugo tá lascado também. O Lee começa a dizer que acabou de sair da torre e descobriu que sua casa foi vendida e sua reputação foi destruída e suas relíquias desapareceram. Ele levanta o seu punho e diz que por enquanto vai dar só um socão no Hugo. Olha a cara dele depois de apanhar. Nessa hora, vários discípulos do Young chegaram para pegar o Lee. O Hugo pergunta o que ele roubou, ele só aponta e diz que não foi nada demais. O Hugo já fica em choque quando viu que eram as relíquias do depósito do Young. O Prota ainda fala que isso é coisa boa. O discípulo diz para o líder que é para eles ir prender ele, mas o cara responde que o Prota não é alguém que eles podem lidar, mas ele fala que esse desgraçado do Prota não vai conseguir fazer nada dessa vez. E de repente o avatar de Ares, a besta da riqueza, Pichu, aparece. Ele dá um rugido. O Hugo fala para o Prota deixar as coisas e fugir dali. O Lee com um sorriso responde que é para ele relaxar, que ele tem um plano, e manda o Limo virar uma faca e ele se transforma. O Lee diz que vai ser difícil usar essa faca, mas ele resolve ativar sua habilidade, despertando o verdadeiro poder dela, deixando ainda mais forte. E diz que agora isso se tornou algo útil e ainda ganha outra habilidade que consegue ver os pontos vitais do oponente. Ele a ativa e vê os pontos fracos do avatar e parte pra cima, mas o avatar ataca e esgalha o Lee. Pelo menos era isso que o Hugo achava. Olha a carinha dele, porque o Prota consegue se defender e já fica puta e diz que seria sua vez de atacar, assim cortando a pata do Pichu. O avatar fica furioso e ativa também sua habilidade que suga todas as riquezas da área. O Lee já diz que ele não seria punido se ficasse quietinho e se prepara para atacar e usa sua habilidade e diz que vai usar só um golpe fraco para começar e golpeia, atingindo o avatar e destruindo tudo ao seu redor, derrotando o Pichu e destruindo o santuário. O Hugo olha e fala que esse poder do Lee é o mesmo quando ele estava no seu auge, e olha que ele usou só um pouquinho de poder e já está sendo considerado como ele estivesse no seu auge. Imagine quando ele estiver usando todo o poder dele verdadeiro. Quando ele termina, seus pontos aumentaram e um estátua pergunta se ele quer tomar a besta da riqueza para ele. O Prota se aproxima se perguntando se isso era possível. Um avatar que apenas os 12 deuses comandam, e coloca a mão no avatar e algo acontece e ele agora é o dono da besta da riqueza. O avatar ainda diminuiu seu tamanho para abraçar o Lee, mas o filho da mãe do Prota só fica alegre porque agora vai ter um baú do tesouro, já que é a besta da riqueza. Olha como tá alegre agora, é filha da mãe mesmo. O Hugo fica olhando se perguntando o que aconteceu para ele conseguir uma habilidade desse tipo, e do nada aparece outra status mandando-lhe escolher um nome para o avatar. O Prota pensa e coloca o nome de Cofrinho. Já em outro local, o Hugo tá puto com o Prota e pergunta por que ele é um traidor, já que estava preocupado com ele, mas o Lee só diz que está falando a verdade, já que o Hugo se casou e montou uma família, aproveitando a vida. Enquanto isso, ele estava preso na torre. O Lee fica falando sem parar e como o Hugo é um amigo de merda. Olha ele escutando isso. O Prota se levanta e diz que vai embora, e ele responde que o Lee pode ficar por algum tempo, já que ele mora sozinho. O Lee responde que disse algo desnecessário e mandou o Hugo se animar. O Lee, todo sem graça, disse que não está divorciado e só manda o Lee contar sobre o que aconteceu na torre, e pensa que não pode falar sobre o Prota para o Sung e sua irmã, já que eles são fanáticos por ele. O Hugo explica o que aconteceu naquela época e só sabe o que aconteceu do lado de fora da torre, e pergunta por que os outros santos estavam carregando a cabeça dos Olhos Escarlate. O Lee responde que tem uma história muito triste por trás disso, já que ele foi esfaqueado pelas costas e jogado numa armadilha em um local lotado de calamidade. Além dessas calamidades aparecendo, os Olhos Escarlate também voltou à vida. O Hugo fica sem acreditar, mas o Prota diz que os Olhos Escarlate que viram não era o corpo verdadeiro dele, já que o verdadeiro estava muito mais profundo dentro da torre. O Lee conseguiu derrotar o verdadeiro, mas o verdadeiro problema não era os Olhos Escarlates, mas sim o verdadeiro administrador da torre, já que ele conseguia reviver as calamidades mortas. E no fim da luta pela sua vida, o Prota matou o administrador. Depois de usar toda a sua força, o Lee desmaiou e disse que tem certeza que naquela hora ele morreu. E depois que o Prota acordou, aqueles monstros não estavam mais lá e não sabe como obteve essas habilidades atual. Mas o Lee fica puta e diz que uma coisa é certa: o cara que o esfaqueou pelas costas conhecia a estrutura da torre, já que aquele cara
cara conseguiu prender ele na caverna como soubesse a localização certa e vai atrás de encher de porrada naqueles santos que falaram merda dele, e o cara que o traiu vai dar um tratamento especial. O prota ativa sua habilidade e diz que precisa criar equipamentos para usar para enfiar porrada neles. O Lee usa os materiais que ganhou na última luta e combina todos no boneco, criando uma relíquia divina. Com um ego próprio, o Hugo olha e bate palmas, mas do nada diz que esse equipamento de alto nível não parece tão legal. O prota fica puto, já que ele gastou vários materiais nessa relíquia e diz que ia usar materiais para criar uma para ele, mas do jeito que ele falou não vai fazer mais. O Hugo se arrepende e começa a elogiar de todas as maneiras a relíquia mais o Lee, mas só que não tem mais jeito. O prota tira uma relíquia de Ares que ele roubou e com isso vai atrair os outros santos com ela. O Hugo fala que essa é uma das melhores entre as relíquias e pergunta por que ele trouxe isso. O Lee responde que o Hugo é um santo que não tem dinheiro e trouxe para financiar eles. O Hugo fica escutando isso e fica dizendo que não é pobre. O Lee fica pensando como vai usar isso, já que eles não conseguem abrir. Ele diz que já enviou uma declaração de guerra para a estação de transmissão. Olha a cara do Hugo escutando tudo isso. Já em outro local, na Casa Azul, tem a Casa Branca e essa aqui é a Casa Azul. Na Coreia, o Oliver, capitão divino Leão, fica tirando o sarro da cara de outro capitão divino. Ele fala que o Oliver é bem obcecado com a história do Lee. Ele só responde que se fosse o Lee, ele teria matado aquela aranha com facilidade. Mal sabe ele que foi o prota mesmo que fez isso. E pergunta se ele não viu o vídeo russo famoso de subjugação. O capitão responde que isso só foi possível porque ele recebeu a ajuda dos outros santos e até a arma foi dada também, e com esse tipo de suporte eles teriam feito melhor. O Oliver sorri e pergunta que ele não teve suporte bastante, é por isso que não foi capaz de matar a Aranha Rainha. O capitão fica puto e ativa sua habilidade dizendo que só está esclarecendo que eles de Ares que mataram a Aranha Rainha, graças ao sacrifício de um discípulo de rank S. Ainda tão lembrando do gelado, coitado. O capitão Oliver também ativa sua habilidade e pergunta que eles têm alguém tão poderoso assim e adoraria conhecer essa pessoa, mas terá que procurar no estômago da Aranha Rainha. Os dois ficam se encarando. O presidente fica pensando que quando foi que esse lugar se tornou um local de valentões. Do nada um cara entra e diz que algo grande aconteceu e pede para ele ver as notícias agora. Ele vê e o jornalista fala que acabaram de receber um pacote misterioso e dentro dele havia fotos do Yong junto com uma mensagem curta. E eles analisaram que a caligrafia confirmou com 99% que a escrita era do falecido Lee e mostra a cara do Hugo quando viu. Ele pergunta o que o prota quer quando enviou aquilo. Ele só responde que é uma declaração de guerra. O Hugo fica preocupado e diz que por ter matado o Yong já é um grande problema e ainda enviou aquilo, mas o prota só diz que ele não está morto, só que também não está realmente vivendo, mas está vivo. O Hugo fica sem entender nada. O Lee pega um coelho de pelúcia e diz que esse é o Yong. O Hugo chama o prota de louco e fica com medo, e o prota lá com raiva puxando a orelha do coelho e diz que as suas habilidades melhoraram com essa luta e agora consegue até conter a alma de alguém, mas fala que isso não importa agora e mostra uma faca. Hugo pergunta o que era isso. Ele responde que foi a faca que estava enfiada na sua costa e isso foi o que fez ele cair na armadilha. Hugo fica assustado e pensa que pelas gravuras essa faca não é normal, então não foi o Yong que fez isso. E o Lee lá enforcando o Yong, mas ele responde que vai dar uma passada na loja de relíquia divina, já que o Merdinha falou que viu essas gravuras na loja. As roupas emprestadas. Quando ele se troca, manda o escravo 2 cuidar da casa, mas ele se engana e diz que o Hugo é o escravo 1. Olha a cara do Hugo puto, e o Yong rindo. Já em outro local, um grupo de discípulos mulheres falam que o santo de Ares não está mais lá. A santa de Aquário Sofia fica se perguntando para onde aquele careca foi e de repente uma discípula chega falando que tem problemas, que outro santo também fez o requerimento para participar do leilão. Fica sem acreditar. E em outro local os caras ficam admirando o bombado treinando. O cara chega e diz que a relíquia divina do Lee irá aparecer no leilão. O bombado escuta e solta o peso e diz que finalmente essa relíquia será dele e mostra que esse é o santo de Leão, Estevão. Já com o prota, ele agradece o Ruivinho por usar o teletransporte e ter o levado em um avaliador de rank SS, mas o Sung pensa que só tá fazendo isso porque o seu capitão mandou ficar de olho no prota para todo lugar que ele for. O Lee pega e entrega sua faca que tinha
telefone emprestado dele. Além disso, consertou, deixando ela mais resistente. O prota chega no local e entra. Depois de algumas horas, os caras ficam admirando a Sofia, que chegou e disse que queria deixar algumas relíquias divinas para o leilão, onde que tem outra pessoa lá dentro. Ela fica com muita raiva, mas só em pensamento, e ela responde que tá tudo bem e vai esperar, e fica se perguntando quem está lá dentro. Dentro da loja, o prota fica admirando as coisas que foram feitas pelo Rank SS. O gerente pergunta quem foi o que fez isso. O prota responde que foi ele, e ele se assusta e pergunta se ele tem alguma conexão com o Lee. O Sung responde que esse é só um aspirante do Lee. O cara nem quis saber da explicação do Sung, manda ele esperar um pouco. Olha ele indo embora reclamando. O gerente pergunta qual é a relação dele com o Lee. O prota pergunta por quê, e ele responde que a maioria das pessoas não sabem, já que o Lee é famoso só pelas suas batalhas, mas ele é um fabricante lendário e essa relíquia é como se o próprio Lee estivesse trabalhado nela. O prota fala que o gerente deve saber bastante sobre o Lee, no caso ele mesmo. O gerente responde que sabe muito bem, já que ele é um discípulo que recebeu sua benevolência, e o cara fica todo vermelho. O prota fica até com medo e pergunta por que ele tá ficando corado, mas ele fica pensando que não se lembra de ter um aluno. O gerente fala que não tem como o prota ser aluno do Lee, já que ele é muito novo e quase foi enganado. O prota fica puto, já ia dar um socão no velho, mas o gerente mostra algo para ele e diz que ganhou depois de ser reconhecido pelo Lee como seu aluno. Ele se pergunta que esse não é o livro que tinha perdido. Nesse momento, o Lee se lembra do velho de 20 anos atrás. Ele estava o seguindo pela China, enchendo seu saco, e do nada o velho começa a chorar e diz que o Lee era incrível e até deu informações úteis para ele, mas um dia ele deixou os pertences para trás e isso ficou também. E o prota lá pensando que achava que tinha perdido e se pergunta se esse desgraçado não o roubou. O velho abre e diz que a caligrafia dele era muito ruim e não conseguiu ler nada. Entretanto, esse caderno deve ser mais útil para o jovem talentoso igual o prota, e entrega o livro. O prota pega e diz que tinha um desenho dele que ficou decepcionado quando perdeu, e de repente o livro reconhece o seu verdadeiro dono, e junto com a sua habilidade o livro se torna uma relíquia divina. O velho se assusta e diz que nunca tinha visto uma habilidade como essa. Será que ele se arrependeu de devolver? Mas o funcionário do velho chega falando que tinha um problema, que a santa estava lá fora. O velho pergunta por que estão fazendo tanta confusão só por causa da santa, e é lá do lado de fora, falando que é perca de tempo e esperar, e pensa que o avaliador tem que comprar suas relíquias divinas para ela ter dinheiro para participar do leilão que vai acontecer em breve. Quando ela vai entrar, o cara diz que ainda tem um cliente lá dentro. Quando ela entra, ela vê o prota e fica admirando a beleza dele, dizendo que ele é muito lindo, e se ela soubesse que ele é o Lee, que lá no começo ela mais o Young tava zoando a sua aparência, ela pensa que tem que chegar mais perto, mas a habilidade do prota ativa e ela fica com muito medo, deixando ela de joelho. Ela fica se perguntando o que foi esse poder mágico que sentiu agora. Era como milhares de cobras tivessem ao seu redor, e ela sai correndo desesperada. Eles ficam sem entender nada, e nesse momento aparecem vários status para o prota, e seu poder divino tinha aumentado em 35%, e ele fica sem entender, já que esse poder divino é diferente do poder mágico, e o status explica que o poder divino ganha forma como o poder dos deuses, e ele podia roubar poderes divinos dos deuses e também de outras pessoas. Ele fala que cada vez está ganhando mais coisas. O prota pergunta que essa garota era santa. O velho pergunta que ele não sabe quem ela é, mesmo que ela tenha aparecido em todas as manchetes. Ele diz que ela é a santa de Aquário. O Lee se lembra e começa a rir muito. Ele diz que todo esse papo de santa é por causa dessa garota, e ele pensa que ela teve uma baita transformação e não ficou surpreso de não ter reconhecido, já que a forma original dela não era muito ruim, mas agora ela ficou mais bonita, mas nunca vai conseguir mudar o coração podre que ela tem, e para ele ela não passa de um verme que não se importa com outras vidas de outros humanos. O gerente fala que não entende como consideram ela como um exemplo de compaixão e altruísmo, quando na verdade ela é uma pessoa cruel e egoísta. O Lee fala que então ele sabe um pouco sobre ela. O gerente explica que como ela era uma médica do Lee, ela tentou pegar todo o fundo dele, mas já que os outros santos estavam de olho também, o governo interviu para gerenciar tudo. O prota fica puto por saber que eles quiseram pegar o seu dinheiro também. O velho pergunta se ele a conhece, já que estava usando o nome dela com tanta intimidade, e ele responde que não tem como ela reconhecer eles, mas eles eram velhos amigos. E a santa lá no beco com muito medo, a discípula pergunta se ela estava bem. Sofia fica se lembrando do Lee e diz que aquele poder mágico a deu calafrio, e ela manda a discípula voltar e descobrir quem era aquele homem, mas muda de ideia e diz que era para ela matar todos eles. A discípula
ela diz que o santo de Virgem adora o avaliador e eles não podem fazer isso, mas ela responde que aquele homem trouxe o seu trauma de volta, então eles têm que morrer. Diz que vai dar sua relíquia e emprestar o poder dos deuses para ela. A discípula fica dizendo que é proibido usar os poderes em um distrito neutro, mas a Sofia perde a paciência e ativa sua habilidade, então ela fica com medo e aceita. A Sofia entrega sua relíquia divina e a discípula fala que a vontade da santa é a vontade dos deuses e não tem como ela desobedecer, e o prota lá dentro perguntando de onde tá vindo esse vazamento de água. Família, essa é a quarta parte e finalmente saiu após vários de vocês estarem pedindo, e devido a algumas coisas estava demorando, mas agora vai ter vídeo novo toda semana, então eu preciso da sua ajuda deixando o seu like e um comentário para motivar a trazer sempre vídeo novo para vocês. E eu sei que vocês vão dar essa força, e se vocês querem a parte 5, já vai deixando seu comentário e eu espero vocês no próximo vídeo, família.